Rompi o peitoral. Por que que isso acontece? Você está fazendo supino, a barra ela começa a descer, tudo está normal, até que você escuta um tec. Uma dor intensa aparece, você perde força, olha para o seu peito e percebe que alguma coisa ficou diferente. Se você treina musculação, provavelmente já conheceu alguém que já passou por isso. Mas a pergunta é, por que o peitoral ele rompe? E por que isso acontece na maioria das vezes durante o exercício de supino reto? A maioria das pessoas acredita que o tendão rompe quando está empurrando a barra, mas isso não é verdade. Na maior parte dos casos, a rotura ela acontece durante o movimento. E existe uma explicação para isso. Durante a descida do supino, o peitoral ele continua fazendo muita força, só que existe uma diferença importante, porque em vez de ele encurtar, o músculo está sendo alongado enquanto ele continua fazendo muita força. Nós chamamos isso de contração excêntrica. E é exatamente nessa fase que a tensão sobre o tendão ela é máxima. Agora imagine a posição do braço. O ombro ele está aberto, o braço está ligeiramente para trás, em rotação externa, e o peitoral completamente esticado, enquanto você tenta segurar uma carga pesada. Essa é a combinação perfeita para que o músculo rompa. Se a força aplicada ultrapassa a resistência que aquele tendão aguenta, ele rompe. E normalmente ele rompe exatamente onde ele se prende ao osso aqui no húmero. É por isso que muitos pacientes contam exatamente a mesma história, que ouviu um estalo, a barra fica muito pesada e na mesma hora você perde a força. E poucas horas depois surge um hematoma nessa região do peitoral e do braço, e nos dias seguintes o formato do peito ele muda, ele fica mais encurtado, fica mais caído, e essa dobra aqui, esse formato da axila, ele desaparece. E muita gente percebe que o lado ele ficou diferente do outro. E existe uma outra pergunta importante. Quem é que corre mais risco de sofrer essa lesão? Existe um perfil muito claro. Geralmente são homens jovens, praticantes de musculação, fisiculturistas, lutadores de jiu-jitsu, entre outros, esportes de contato, o surf na hora que cai, principalmente quem treina com cargas muito elevadas. Outro fator que merece atenção é o uso de esteroides anabolizantes. A gente sabe que os anabolizantes eles aumentam rapidamente a força muscular, mas o tendão ele nem sempre acompanha essa adaptação na mesma velocidade. O resultado pode ser um desequilíbrio, um músculo muito forte ligado a um tendão relativamente mais frágil, e isso aumenta o risco de ruptura. Mas você deve ter muita atenção. Nem toda dor durante o supino significa que o peitoral ele rompeu. Às vezes é apenas uma distensão muscular. Por isso é importante observar alguns sinais, como a dor muito intensa, o estalo, a perda imediata da força, um hematoma importante, mudança no formato do peito. E quando esses sinais aparecem, é muito importante que você procure uma avaliação médica especializada rapidamente. Um outro erro comum é achar que basta fazer uma radiografia, mas na verdade o exame que mais ajuda costuma ser a ressonância magnética da região hemitórax. Ela mostra exatamente onde ocorreu a ruptura, quanto que esse tendão retraiu, e ajuda a definir qual é o melhor tratamento. Aqui vai uma informação importante. Quanto mais cedo nós fazemos esse diagnóstico, maior costuma ser a facilidade do tratamento. Por isso, não ignore essa lesão. Esperar a dor passar ou continuar treinando pode tornar a recuperação muito mais difícil. Então, durante um treino de supino, você ouviu um estalo, perdeu força imediatamente e percebeu uma alteração no formato do peito, não acho que é apenas uma distensão. Pode ser uma ruptura do peitoral, e quanto antes ela for avaliada, melhores costumam ser as possibilidades de tratamento. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like aqui no canal, inscreva e me conte aqui nos comentários. Você conhece alguém que rompeu o peitoral durante o supino? Até o próximo vídeo.